tem investido, e isso já tem uma pesquisa, já tem um relato, um artigo, inclusive publicado a respeito. Eu não sei se estava lá em... Não, foi Recife. Foi Mato Grosso, eu acho. Uma pesquisa investir a EAD para a formação dos técnicos servidores técnicos administrativos. Porque o que acontece? E nós já tivemos uma primeira ação agora, que é o curso de arquivista, que agora isso provavelmente vai ser uma exigência, né? Então nós tivemos essa demanda do pessoal da Progep, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para que a gente desse suporte ao desenvolvimento desse curso de arquivista. Porque o que acontece normalmente? O servidor técnico administrativo, ele vai participar de um curso de formação continuada, que vem trazer benefícios também, né? E crescimento no quadro, né? E daqui a pouco liga o chefe, preciso de tal coisa, ele tem que sair, né, Marisa? Não. Aí daqui a pouco, então, muitas vezes, hoje eu não posso ir no curso, porque eu tenho uma demanda lá do meu setor de trabalho. Então, a gente investindo nesses cursos de formação continuada dos servidores técnicos administrativos à distância, a gente acha que a gente vai poder qualificar muito mais pessoas, né? Que vão ter como principal benefício, além da sua capacitação, também a sua remuneração melhor, né? Então, eu acho que isso é também um caminho que a gente tem que trilhar. Mas no início, é bom investir em cursos que vão trazer progressão funcional, porque isso é um incentivo, né? Depois, com o tempo, a gente vai conquistando as pessoas, mostrando os benefícios, e eu acho que aí a gente vai aumentando a participação. Mas no início a gente tem que mostrar algum benefício real, digamos, que eu acho que é importante. E também, já falei da outra possibilidade importante da OAB, que tem sido da EAD, mas hoje, da OAB, que é a fixação das comunidades, né? Capacitadas em seu município, e a ampliação da possibilidade de participação de pessoas em cursos superiores. Também muitos dos nossos cursos, especialmente os de especialização, ficou feio, mas os de especialização, eles têm práticas, né, de ação. E eles, alguns TCCs e outras atividades, eles desenvolvem realmente projetos de extensão que venha beneficiar o município. Nós temos um curso de educação ambiental, onde os docentes são chamados a desenvolver práticas que venham atender demandas dos seus estudantes do seu município. E isso tem sido muito bem visto, inclusive secretários de educação temos procurado dizer quanto isso tem contribuído, né, não só para a formação desses professores, como para a educação do município em geral. Mas nós temos algumas fragilidades dentro da OAB, né? E dentro da EAD em geral, eu acho. E uma delas, eu acho que a principal, gente, é o papel do tutor. O papel do tutor, nós temos discutido muito essa questão, tanto no Fórum de Coordenadores OAB, quanto nas reuniões da Unirede. Nós temos ficado muito preocupados, porque nós criamos um sistema de educação à distância que tem uma pessoa que não é reconhecida oficialmente. Essa pessoa, nas nossas instituições, ela não existe. Nós não temos nenhuma instituição que tenha no seu quadro a figura do tutor. Ele é uma pessoa que hoje, ele trabalha nos cursos da OAB recebendo bolsa. Ele não é remunerado de forma adequada, eu acho, porque ele é uma figura importantíssima da forma que ele atua, porque ele atua como docente, como professor, ele não recebe a remuneração adequada. E isso vai realmente no momento que nós não tivermos financiamento, vir a causar problemas. Existem diversas possibilidades que têm sido trazidas nessa direção. Uma delas é que os docentes comecem a absorver esse trabalho do tutor. Mas nós teríamos que ter menos alunos, porque um professor, por exemplo, nós temos curso que tem 150 alunos. Eu sei de universidades que tem curso com 300 alunos, 350. Como que o docente vai atender isso? Não tem como. E ainda, por cima, fazer todo esse esforço de trabalho e atender os alunos do presencial, os cursos do presencial. Então, a principal coisa que nós temos gestionado junto ao MEC e à CAPES é um número maior de docentes. Porque se nós tivermos mais docentes, nós podemos pensar ou manter essa estrutura, e dentro dessa estrutura seria algum tipo de docente ou tutor, ou o professor convidado, ou o professor substituto, não sei, isso não está claro ainda.
E eu acho que não está claro a nível nacional, frente a todas as discussões que eu tenho participado. Mas é algo que todos nós temos que pensar, sim, e colaborar nesse sentido. Porque o tutor hoje, ele existe porque existe o financiamento. Nós não temos no nosso quadro, ele é uma figura que atua como docente, então tendo uma função importantíssima nos nossos cursos, né? E o custo é alto. Nós fizemos um estudo por alto, assim, se nós fôssemos hoje lá na CAPES, a gente estava numa reunião dessa discussão de parâmetros, fizemos um estudo por alto. Se as universidades absorvessem esses tutores nos seus quadros, é um número muito alto, gente, sem condições mesmo hoje. Se a gente replica essa estrutura pensada para o ensino privado, fica bem claro que o tutor ele é tão docente quanto o professor, né? Mas a UAB faz uma separação de professor conteudista e professor formador em alguns momentos, né? Mas também põe o tutor. Então eu acho que é o modelo empurrado pela UAB que às vezes nos faz confundir o que é ser tutor de uma disciplina, ou de um curso, ou de alguma coisa. O tutor, como eu vejo em outros modelos lá, pode ser o próprio professor. E o gargalo não é quem é o tutor, e sim qual é a capacidade dele de trabalhar com alunos, com quantos alunos ele consegue trabalhar ao mesmo tempo, como tu citaste. Existe, por exemplo, no sistema hoje, que é apresentado para o financiamento da OAB, existe toda essa diferenciação. Nós temos o professor conteudista, que é aquele que desenvolve o material. Nós temos o professor formador, que é aquele que ministra a disciplina. E nós temos os tutores, que atuam junto ao professor no desenvolvimento da disciplina. O que nós temos procurado fazer? Não diferenciar o professor conteudista de formador. Embora ele receba a bolsa primeiro para desenvolver o material e depois para ministrar. Nós achamos que nós não temos um gueto de professores que pode só produzir material e o outro que não tem condições de produzir vai só ministrar. Normalmente, no nosso caso, o professor que desenvolve o conteúdo é aquele que vai trabalhar na disciplina, certo? Porque a gente tenta capacitá-lo para que use todas as ferramentas adequadas. Quanto ao tutor, gente, o tutor, a exigência de lei é que ele seja professor. Então, essa já é uma exigência. E que ele seja qualificado na área específica onde vai atuar. Então, você veja, nós estamos selecionando alguém com formação na área, que tem que ser professor ou estudante de pós-graduação para trabalhar como tutor, com a palavra tutor. Mas qual é o papel dele? O professor é o responsável pela disciplina. Ele faz toda essa integração e coordena as atividades de tutoria, certo? O professor desenvolveu o material e o professor coordena. Só que o professor não tem condições de atender diariamente 150 a 300 alunos. Então, o tutor faz esse papel do contato diário, direto, com o estudante. Mas, para isso, ele tem que ter condições, tem que ter condições pedagógicas, né? Ele tem que ter condições de conhecimento do conteúdo para que ele possa fazer esse papel. Ser responsável pelo papel, né? Mais do que fazer, porque o fazer supervisionado é um fazer também, mas o responsável é aquele que está supervisionando. Então o papel do tutor está mais a função dele ser docente é para ele poder se responsabilizar pelo que ele faz. Né? Só complementando, a questão do tutor tem causado problemas dentro da OAB. Porque ele recebe bolsa para isso, está lá, se vocês forem ver, tem as funções claramente definidas qual é o papel do tutor. Só que em algumas instituições, o tutor produz material, o tutor ele vai ao encontro presencial da aula do professor, ele faz atividades que titularam as pessoas são atividades do professor. Então existe, ainda nesse momento, muita confusão de papéis. Embora eles estejam claros nas deliberações, nas normas, nas leis, na prática, muitas instituições misturam esse papel. E esses tutores, se eles entrarem na justiça, gente, isso vai ser um Deus nos acuda. Porque eles estão há muitos anos atuando, inclusive agora uma exigência da CAPES foi que a gente só pode ser tutor quem tem vínculo com uma instituição pública. Ou seja, um professor de escola pública ou um servidor de instituição pública, porque com isso, eles tendo vínculo, eles podem receber bolsa sem criar um vínculo trabalhista, né? Fala. Eu queria só fazer uma colocação, o professor Luiz Brudna também, que é um diálogo com o que o Ariel colocou aqui, né? Se eu olhar para a portaria que trata dos 20% EAD, diz assim, que a oferta das disciplinas deverá incluir métodos, bem como prever encontros presenciais e atividades de tutoria. Aqui não indica, por exemplo, que eu tenha que ter um tutor
pode ser o próprio professor desenvolvendo atividade de tutoria, né? O que me parece razoável, né? A ideia de a gente ter, então, tutores além do professor é justamente para dar conta da multiplicação, né? Porque a gente tem muitos alunos, né? Enfim, então a gente pode trabalhar nessa perspectiva de envolver nossos próprios docentes na tutoria, desde que a gente também tenha a possibilidade, que é uma preocupação que a Luciana colocou antes, de incluir dentro dos encargos, né? Eu acho que é uma das possibilidades, é que o docente assuma também, assuma a função de tutoria. Professor. Acessar, olhar, dar uma olhada, eu queria deixar. Então, eu vou passando, por favor, aqui algumas. Então, aqui eu só coloquei alguns slides, vai passando, por favor. Então, alguns cursos para vocês verem a diversidade de áreas. Tá, pode ir passando. Passa. Então, aí só para mostrar. Então, tem diversas áreas, tem alguns que desenvolveram cursos. Pode passar. A parte genética. Próximo, por favor. Próximo. Eu só coloquei alguns, não coloquei todos. O que a gente fez? A gente pegou, nós temos todo o material da OAB e agora esse material produzido nesse projeto. Nós tínhamos que disponibilizá-lo em algum lugar. Então, nós criamos um repositório de objetos digitais educacionais da FURB. Esse repositório está praticamente, ele está pronto. Nós atingimos uma meta de 1000 objetos dentro, pode passar, por favor, 1000 objetos dentro desse repositório na semana retrasada, tá? Então aqui tem o objetivo do repositório. Nós só ainda não colocamos aberto, então todos esses projetos estão dentro do repositório, bem como os materiais produzidos na OAB, tá? Os materiais virtuais, mas nós ainda só não abrimos porque nós não temos o documento com a assinatura de todos os responsáveis pelos projetos, colocando como público este material. A nossa meta é que até o final do ano ele esteja disponível, com certeza. A nossa meta era dezembro. Então, se não estiver disponível em janeiro... Qual é que vai ser o site? Oi? Qual é que vai ser o link do site? Eu acho que está ali, www.repositório.furb.br. Tenta... Não acessar ele, já vi como é que está a situação hoje. Como eu estou afastada, eu não sei da situação do hoje, né? Eu sei como é que está, eu tenho acompanhado, claro, que eu fico totalmente afastada, mas a ideia é que até o final de dezembro, para 2013, nós já tenhamos esse repositório aberto. Tá? E eu sei que a única questão que estava pegando é a questão dos direitos autorais, da produção que a gente estava se mantendo. Inclusive, agora, o nosso próximo passo dentro desse projeto repositório é o desenvolvimento de e-books com esse material. Então, e-books são onde os professores contem como é que foi participar desse projeto, desenvolvimento de todas essas atividades. E a ideia é que seja tudo público, porque nós trabalhamos em instituições públicas, nós recebemos bolsa para desenvolver material, então isso é público. Só nós temos que formalizar, né? A burocracia exige essas questões. Foi uma boa pergunta. Pode passar, por favor. Então, aqui mostra um pouco como é que vai a consulta dentro desse repositório, tá? Você pode consultar por tags, palavras-chave, por curso, etc. Então, aqui é só para demonstrar um pouco como é que vai ser. Tem um exemplo, pode passar do curso de administração ali. Pode passar, então, alguns exemplos. Ele foi desenvolvido dentro do Space, tá? Então, aqui só para mostrar algumas formas de consulta. Porque assim, tem uma exigência da CAPES também que os materiais virtuais eles sejam disponibilizados. Só que dentro existe um sistema, o SISUAB, Sistemas de Informações da OAB, onde deveriam ser colocados os materiais. Só que para colocar lá, tem que pegar cada material, salvar em PDF e armazenar lá. Então nós optamos por não fazer isso. Nós fomos contra e estamos disponibilizando esse material no repositório. E agora a gente já atingiu essa meta e agora é só a questão de disponibilizar para o uso público. Pode passar, por favor.
São alguns exemplos rápidos de pesquisa, pode pesquisar por docente também. E esse material seria fácil depois de estar lá, de achar pelo campo, porque as pessoas dificilmente entram no repositório para achar os vão entrar só no repositório da Essa é uma discussão que a gente está fazendo, é de assim, porque a CAPES tem nos colocado para a gente disponibilizar materiais. Só que a gente tem colocado como uma contra-cobrança, digamos. Que na realidade quem tem que fazer um repositório e armazenar tinha que ser um único repositório. Para a gente não ter que ficar pesquisando, tem o Revete, tem não sei o que. Então tu vai procurar em cada um desses locais. Enquanto na realidade, se nós tivéssemos um único local que acessasse os vários repositórios institucionais e estatais também, governamentais, seria o ideal. Mas nós ainda não temos esse tipo de pesquisa. Agora nós colocamos no último fórum, que foi no final de novembro, que a CAPES oferecesse e desenvolvesse um espaço que fizesse esses links para os diversos repositórios. Isso é importante. Eu acho que esses testes são para isso, tentar achar que tem repositório, tem material lá. Se a gente vai achar rodando ou não acha de jeito nenhum, porque não sei, alguma coisa foi mal feita e a pessoa não vai achar de jeito nenhum, só se entrar no repositório e achar daquele. Até eu vou dizer para as meninas passadas, nós temos lá 2 bibliotecários junto com o pessoal da computação trabalhando nisso. Eu vou pedir para o pessoal fazer esse tipo de pesquisa para ver se os materiais estão sendo encontrados via Google. Agora, esse repositório da Space é muito interessante, tem projetos até nacionais, internacionais de agregação de vários repositórios, né? Então, várias universidades brasileiras foram incentivadas a organizarem repositórios institucionais para que vai ter um agregador, que saiu até um edital a respeito disso, né? Na Unipampa, eu tentei em 2010, estava comentando aqui, fazer um projeto de biblioteca digital, inclusive contemplando as questões da acessibilidade, mas é quase impossível a gente implantar o sistema. Eu não sei onde é que a coisa pega, né? A gente não tem como universidade. Eu olhei para o Patrick agora, que ele é o representante da NTI. Nós temos, somos multicamp, né? Tem produções de graduação, de mestrado, independente da EAD ou não, e mais essa possibilidade, né? A gente precisa de um repositório institucional, então eu acho muito sério não termos isso, né? Enfim. Ainda complementando, existe um projeto até já das bibliotecas, já trazendo um repositório para cá. Eu só ainda não sei como que está fechado. Provavelmente é o DXpace. É o DXpace, é o DXpace que já é na verdade nacional. Eles deram para todas as universidades federais, eles deram o servidor entregue com o repositório. O problema é que se pensa eu até vi a política agora institucional. Há uma questão que qual é a política de utilização. Aí está com as bibliotecas essa questão agora. Nós de temos como será também, nós estamos desenvolvendo o repositório institucional. Tá? Esse aqui, a gente está desenvolvendo um projeto, mas com todo o apoio e tratativa junto com o pessoal da biblioteca, para que a gente possa linkar depois, porque esse aqui não é repositório da SEAD, é repositório de todas as produções digitais da universidade. Só que aqui é mais voltado ao material digital, o material virtual produzido nos cursos. Enquanto que o outro projeto que está desenvolvendo, que deve ser o mesmo de vocês, todo o material da instituição, a gente está fazendo meio parceria para depois linkar os dois, né? Então, acho que a gente tem que ter políticas de informação nas universidades, né, que pensem no todo, porque o que eu noto é que quando se fala em política institucional de informação, se pensa muito na pesquisa. Os grupos de pesquisa, os pesquisadores produzem e tudo deveria estar catalogado nesses repositórios, né? Mas vai para além. Inclusive nessa perspectiva que você diz, não, a educação à distância, ela tem que envolver todos e tal. Então, eu acho que não é errado a gente pensar numa proposta, seja de biblioteca digital, seja de repositório institucional, que pensem esses objetos integrados ao acervo todo que a universidade tem. Eu acho que já existe, né? eu concordo com o Patrick, pelo que eu conversei com o pessoal Mas tem as nossas políticas de informação lá da FURG, já existe uma política nacional junto às instituições para que se tenha esses repositórios, cada instituição o seu. Então eu acho que talvez a ideia futura seja realmente
ter um portal de acesso a todos esses repositórios. Eu acho que a ideia é essa. Nosso projeto aqui ele foi mais específico devido a uma demanda meio urgente que nós tínhamos. Nós temos que disponibilizar público todo o material produzido nos cursos e nesse edital. Então, nós fizemos ele separado, mas a ideia já estamos desenvolvendo em parceria com o pessoal lá do Núcleo de Informações da Universidade para que a gente possa disponibilizar. Bom, gente, finalizando, o que eu queria falar para vocês um pouco é da questão da EAD em geral. Eu acho muito bom, hoje a Unipampa participa da Unirede. A Unirede hoje é o fórum nacional para discussão da EAD. A Unirede teve um período meio de recesso, assim, logo do surgimento da OAB, porque era muita demanda, exigências, né, do MEC na época, com relação. Então houve um certo esvaziamento, um certo enfraquecimento do movimento. Mas as pessoas têm se dado conta que nós queremos além da OAB. E essas discussões que a gente tem procurado levar. Nessa reunião que nós tivemos no dia 26, no Rio, porque nós temos feito diversas parcerias. Uma delas é, além do nosso Congresso Nacional, que agora vai acontecer em 2013, ele vai acontecer em junho. Eu tenho que ver a data, porque ele vai ser em junho, em Belém do Pará. Acho que a gente vai ter a nossa data. Ele vai ser em Belém do Pará. Cada ano, uma das instituições associadas acolhe o evento e se encarrega da organização. Então, o que é legal é que não é um evento profissional. Ele é um evento que ele é desenvolvido pelas instituições associadas. Isso, por um lado, ele pode até trazer alguns problemas na organização, algumas falhas. Por outro lado, ele compromete e ele agrega, porque as instituições se sentem participantes daquele evento. Inclusive, nós criamos algumas regras agora, nós fizemos tipo um manual de organização do ESUD. Aos poucos a gente vai construindo em conjunto. E uma das coisas que se falou muito agora nessa reunião no Rio é de uma participação maior. Junto, inclusive, uma parceria com a SBC. Nós criamos, inclusive, na SBC, nós vamos publicar anualmente os melhores artigos do ESUD, vão ser publicados na Revista Brasileira de Informática na Educação. Então, por quê? Porque o pessoal da SBC nos procurou nessa parceria porque o pessoal da informática tem muita visão do sistema, da computação, mas muitas vezes eles não têm experimentação prática de que se os materiais desenvolvidos realmente contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. E essa seria a principal contribuição das instituições associadas com a SBC. Então, nós definimos desde o ano passado, foi o primeiro ano agora, a Unirede tem os seminários regionais, o ESUD e anualmente tem um seminário nacional também. O ESUD vai ser sempre no primeiro semestre e o seminário nacional vai acontecer sempre no segundo semestre, junto com o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que agrega também o simpósio, agrega workshops, etc. De forma que se faça cada vez mais essa aproximação. E um dos frutos dessa parceria está sendo uma proposta de um mestrado em Informática na Educação. Esse mestrado que está sendo, foram feitas algumas poucas reuniões entre a Unirede e a Comissão de Ensino da SBC. Para isso foi feita uma carta de intenções, foi discutido com o professor Teatini, que é o diretor de Educação à Distância da CAPES, e agora a ideia é que se eles fizerem uma apresentação no dia 26 da tarde, o pessoal da SBC, o professor Isnaro e o professor Ig, da proposta inicial, ainda não existe um projeto, para que a gente monte um projeto de parceria. E aí vai se pensar quais vão ser os passos. Por exemplo, nós vamos ter primeiro a produção de material e depois algumas instituições vão fazer grupos para produzir esse material. Não sei se vocês conhecem o MIDIS. O MIDIS aconteceu mais ou menos nesse formato. Foi feito aberta uma chamada, cada grupo de instituições se responsabilizou por uma parte do material produzido, por exemplo, tinha material de rádio, outro de TV, outro de material impresso. E depois, com o curso pronto, foi aberta uma chamada para ver que instituições queriam ofertar o curso.
A ideia é que talvez seja nesse viés, ainda não está certo, porque vai ser feita mais algumas reuniões junto com a CAPES. Também não sabemos direito a área na qual vai ser submetido o curso, porque na CAPES tem que ter muito cuidado para aprovação se vai ser na área melhor, que hoje é melhor visto, porque tem algumas áreas que não apoiam a educação à distância, tem outras áreas que apoiam mais os cursos específicos, então esse é um estudo que está sendo realizado também. E aí, após a proposta, nós ainda vamos discutir muito com as instituições associadas. E quem vai ser chamado a se inscrever para participar dessa proposta são as instituições associadas à Unirede e filiadas à SBC. Outra proposta muito interessante que surgiu agora surgiu já na reunião em Recife e agora ela foi aprofundada. É que se tenha um fórum permanente de discussão da educação à distância que agregue não apenas os representantes institucionais, mas que ele seja aberto a todos os profissionais de educação das instituições associadas. Porque a gente acha que isso pode contribuir muito com a educação. Então pode se abrir, por exemplo, um grupo de discussão de material digital, e onde todos os docentes que estejam nessas instituições associadas possam participar, contribuir, né? Então, abrir um pouco mais a Unirede. Embora a associação seja institucional, a participação possa ser mais geral, certo? Então, vocês estão convidados a participar do ESUD, já comecem a preparar seus trabalhos para publicação. E ele vai acontecer em Belém, Pará, em junho, eu não me lembro de cabeça aqui a data certa, mas vocês já podem ver isso na página da Unirede, www.unirede.br. Lá já tem uma chamada inicial com a data do evento. E eu acho que é isso, gente. A FURG está à disposição para a gente trabalhar em parceria. Nós estamos conversando com outros colegas de outras instituições aqui do Rio Grande do Sul para a gente fazer em janeiro uma reunião de coordenadores do AB para discutir problemas que nós temos tido na OAB. E uma das coisas que eu coloquei, que embora a Unipampa não tenha ainda o curso da OAB, ela já está em vias de ter, então vocês vão ser convidados a participar dessa reunião. Então a gente tem investido em discussões e integrações nos mais diversos níveis, né? Desde regionais, nacionais, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai construir uma coisa. Muito obrigada, gente. Em nome da universidade, nós agradecemos a disponibilidade de tão longe, a gente sabe que é distante, estar aqui contribuindo com as nossas discussões, a implementação da educação à distância na universidade. E não sei se teria mais alguma participação, alguma consideração. Então, também nós então vamos agora fazer o intervalo de almoço, o nosso retorno para a tarde às 14 horas, né? E eu acho que fica aqui para o pessoal que está de fora o restaurante do lado ali da Receita, como é que é o nome? Solar Canteiro. Solar, né? Ali do lado da Receita Federal, aí no acho que é um grupo, está na van, a gente vai todos para ali. Às 14 horas, então, nós aguardamos todos, mas também muito obrigada e bom almoço. Volta que hora, Maria? Cadê o Ariel? Ariel, às 14.